Lourenço e esse é o quadro Contando Histórias do Rosalinas. Hoje eu estou conversando com a Lívia Prates. Ela é coordenadora do Desporto Paralímpico do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo bem, Lívia? Tudo jóia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da nossa história. Vai ser um bate-papo super interessante. Então, Lívia, a gente tem aqui esse quadro, né, o Contando História. A gente vai falar um pouquinho assim, sobre as histórias das pessoas em relação ao clube, mas eu estou muito interessada em saber a história de Lívia Prates, né? Como que a Lívia Prates chegou aí no esporte, como se pintou essa paixão pelo esporte e principalmente pelo esporte paralímpico, né? Bom, pois é, eu sempre fui do esporte, na verdade, eu fui atleta de natação, então desde muito cedo sempre vivi nesse meio competitivo, esportivo. Meu pai também era atleta de remo. E aí, quando eu entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 anos, e ainda estava mesclando aquele negócio da transição de atleta para uma estagiária, coisa e tal. E aí, no segundo período da faculdade, lá em 1900 e muito antigamente, a gente está falando de 97, a gente já tinha que escolher onde iria fazer o estágio. E aí, nesse dia de escolher, eu tinha um campeonato brasileiro e acabei faltando a semana inteira na faculdade. E aí, quando eu voltei, tinha sobrado para mim o Instituto Benjamin Constant. Quer dizer, sobrado, hoje em dia eu agradeço bastante, mas assim, naquela hora eu falei, cara, legal que é do lado da minha casa, mas, poxa, o que eu vou fazer exatamente lá? E aí, quando eu cheguei lá, eu já conheci de cara o professor Ramon e a professora Soraya, que hoje estão no Comitê Paralímpico Brasileiro, que, assim, foram super acolhedores, e aí já me colocaram a par do mundo de deficiência visual. Eles faziam um trabalho com natação, que é a minha origem, então todo o meu esportivo foi voltado para a natação. E aí eu já consegui me adaptar, e já pego as crianças, já crio uma turminha. E dali começou a me interessar essa parte de paralímpico. Porque diferente da natação convencional, o paralímpico não tinha essa estrutura antigamente. Não tinha como é hoje em dia, um negócio mais difundido, mais divulgado. Antigamente era exclusivo de associações pequenas e era uma coisa quase que terapêutica, com iniciação esportiva. Então, eu fiz, na verdade, o caminho inverso. Eu, como já vinha do desporto competitivo, meu objetivo sempre foi ser técnica de natação, eu olhei aquilo ali como um nicho engraçado, porque a gente fica fazendo um atleta de natação convencional aí por anos, mirim, petis, infantil, até que desponte lá no juvenil. E assim, a gente conseguia detectar uns talentos do Paralímpico que em 6 meses a gente fazia um campeão. E isso, cara, me emocionou e me chamou muita atenção. Porque, cara, isso é fácil e vai ser fácil de fazer um monte de atleta, é isso aqui que eu quero. Mas aí acabou o estágio, coisa e tal, e aí eu fui para o Maracanã para assumir uma equipe convencional, né, mirim, petis, infantil, mas eu sempre tive esse viés de procurar quem tem deficiência, de fazer a inclusão no próprio Maracanã, na Sucuderj. E aí, em 2004, eu recebi um convite do professor Ricardo de Moura, que era quem tocava a piscina, para trazer essa minha equipe convencional para o Vasco, para somar forças. Né? Porque eu estava vindo lá daquele 99-2000, que o Vasco era o sonho de consumo de qualquer atleta amador. Eu falei assim, pô, legal, é a oportunidade, vamos para o Vasco. Levei minha equipe toda, mas já conhecia o que na época era meu namorado, que era o Mauro Brasil, que tem uma deficiência de membro superior e era atleta. E aí a gente, enfim, começou a trabalhar junto, se conheceu, começamos a namorar, e quando eu vim para o Vasco, eu trouxe ele para natação convencional também. Então, ele passou a ser atleta do Vasco na natação convencional, e aí era, sei lá, o 5º, 6º do Rio, 3º às vezes, mas na natação paralímpica, ele era recordista mundial. E aí eu conversei na época com o Ricardo de Moura e falei, cara, o que dá resultado, o que aparece na mídia é o recordista mundial, não é o 5º do Rio de Janeiro. Por que ele não defende o Vasco também no Paralímpico? E aí, não, a gente precisa de conversar com o presidente, que na época era o doutor Eurico Miranda. E aí a gente foi, né, cheio de dedo para conversar. Aí eu falei, o Ricardo falou, ele, por que vocês já não começaram a fazer isso? Daquele jeito, né?
Ah, tá bom. Aí você sai toda feliz, mas sem saber o que faz. E a gente cadastrou o Vasco, assim, uma semana. A gente cadastrou o Vasco no Comitê Paralímpico Brasileiro e ele ficou tipo um atleta único, mas era um atleta único que era recordista mundial. Então ele já foi para a Paralimpíada, né, de Pequim, na Grécia, em 2004. E aí, paralelo a isso, eu continuei como técnica, então fui também para a seleção brasileira, procurei adquirir mais conhecimento, fazer cursos de classificação funcional, enfim, tudo que tinha de literatura sobre o assunto, que era muito pouca na época, eu comecei a correr atrás e a procurar. E aí, em 2007, teve o Parapan no Rio. E o Maurinho foi convocado, ele era o recordista. E aí, na prova, assim, eu era técnica da seleção brasileira. E aí, na prova principal dele, que era os 50 livres da classe S9, a gente viu, né, todo o protocolo, e quem iria premiar seria o Osório, né, porque acho que era secretário de transporte, alguma coisa assim, e benemérito do clube, enfim, vascaíno assumidíssimo, e assim, cara, você é atleta do Vasco, é sério mesmo? Não, é sério, e teve essa conversa, coisa e tal, eu disse, não, vamos fazer uma aposta aqui. Se você chegar lá mesmo e ganhar a prova, eu vou levar uma bandeira do Vasco para você. Ele disse, não, eu vou ganhar a prova. Ainda falei, a gente ainda vai bater o recorde. Ele, não, aí a churrascaria para todo mundo. Eita! Não, vou cobrar. E aí, toda aquela expectativa, competição em casa, família, amigo, eu falo assim que foi o dia da minha vida esportiva, né, como técnica de natação. Para mim foi um mar. Ele nadou a prova, ele ganhou a prova, se não me engano, foram 2 americanos que foram prata e bronze, e bateu o recorde. E assim foi feito. Quando chegou lá, tem todo aquele protocolo, que é uma competição internacional, né? E quando chegou lá, ele levou a bandeira e fez aquela cena para não levar multa, claro, né? Aí beijou a bandeira, escudo, e devolveu para ele dobrada, assim, disse que não podia estiar, enfim, que era contra o protocolo do Comitê Paralímpico Internacional. Na verdade, era o Comitê Paralímpico das Américas. Mas, assim, a bandeira ele levou e estendeu, né, dentro da vila, porque na vila não tinha nada dizendo que não podia clube, mas time de futebol. Ele, não, eu defendo o Vasco, mas eu sou vascaíno. Se o pessoal pode botar lá a bandeira de outros clubes, que tinha, se não me engano, uma bandeira do Ceará, não, eu posso botar minha bandeira do Vasco. Aí uma briga, a gente passou os 15 dias de Vila Olímpica brigando, mas a bandeira ficou lá. Então, todo mundo que visitava, né, porque o presidente, se não me engano, era o Lula, e também fez questão de ir lá e gritava, dava tchau. Então, assim, virou o acontecimento da vila, a bandeira do Vasco. E aí, claro, né, deu mídia. E aí começou pessoas com deficiência, principalmente mães de crianças com deficiência, a procurar o Vasco para colocar o filho para fazer alguma modalidade. Tipo, como é que o meu filho pode ser atleta? Então, na verdade, ele virou referência naquilo. E aí, 1, 2, 3, a gente conseguia absorver na escolinha do clube, na natação. 4, 5, 6, a gente ainda fez ali um esforço. Cara, quando chegou no 10º, eu falei, não tem mais como. Não sei mais o que fazer. E aí a gente começava a vetar, mas aí clube, vocês sabem como é que é, né? Vem o pedido de um vice-presidente, aí vem o pedido de um diretor, aí vem o pedido de um outro. E aí tomou uma proporção tão grande, a gente falou, não, a gente vai ter que tornar isso uma coisa oficial do clube e construir um mecanismo de captação e de entrada dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Quais são as deficiências dessas pessoas? E aí, em 2010, o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles fizeram um edital de fomento a entidades esportivas que queriam fazer a base. É nessa que a gente vai. Aí, a primeira coisa do edital, tem que ter 3 ou mais modalidades. Eu falei, pronto. Natação a gente já tem, Vasco tem que ter futebol, não tem como. O futebol de deficiente visual só tem futebol de 5 e futebol de 7, né? Que são modalidades paralímpicas. Visual é o Benjamin Constant que domina no Rio de Janeiro. O que a gente vai fazer? Vamos fazer de PC. Aí colocamos o futebol de 7 e a gente pegou um pessoal que já tinha amputação de perna, que jogava voleibol na praia, que nadavam conosco. Disse, não, vamos botar um voleibol sentado. Assim a gente fez, assim passou pelo comitê, então a gente conseguiu um incentivo financeiro interessante. E aí criamos os esportes paralímpicos no clube. A Escola de Esportes Paralímpicos foi criada dessa maneira. E aí de lá dos 10 foi aumentando, até que em 2012 a gente já tinha 50 pessoas. Foi a Paralimpíada de Londres,
A gente mandou o Caio para representar o Vasco, ou seja, desde 2004 que o Paralímpico manda atleta para todas as edições de Paralimpíada. E aí, foi 2 anos depois, 2012, agora a gente vai fazer um planejamento para a próxima Paralimpíada, que seria 2016, que aí depois a gente soube que era no Rio. Na verdade, a gente já sabia, mas a logística da Paralimpíada ainda era um pouco mais complicada que da Olimpíada. Não, agora a gente vai focar nisso aqui. Então, assim, a gente fez aquele trabalho de 4 anos focando num ciclo paralímpico inteiro. Então, dos 50 passaram para 128 crianças e jovens adultos, atletas e alunos. E desses 128, a gente conseguiu mandar 12 para a seleção, em todas as modalidades. Foram 6 da natação, 6 do futebol de 7, quase o time inteiro, né? A base da seleção é toda nossa. 4 da natação. Legal. E 2 do voleibol. E assim a gente encerrou o ciclo com medalha, né? E pra gente, a gente tinha projetado entre 8 a 10, mandou 12, estamos super no lucro. E dali a gente começou a projetar para Tóquio. E aí a gente foram mais 4 anos de trabalho, assim, o nosso efetivo são 5 profissionais de educação física, a gente não conseguia atender mais de 100 pessoas, mas não tinha como tirar ninguém. Mas, assim, eu acredito que essa pandemia atrapalhou bastante, né? Nesse meio termo, assim, da situação financeira do Vasco, que não era legal, e junto com a pandemia acabou que descontinuou o Paralímpico no clube. E a gente está voltando agora. Na verdade, a gente fez uma conversa por conta do Bolsa Atleta, por conta da situação que os atletas estavam passando. O Campelo cedeu a piscina para a natação. A natação treina hoje aqui em São Januário. O voleibol treina em Ramos ainda, que é uma outra parceria nossa. E o voleibol treina na praia. Mas, assim, a gente está na conversa para voltar com tudo, que é a promessa que a gente tem hoje. De que até o final do ano, enfim, o Paralímpico volta na mesma posição de que estava desde o dia 11 de maio, quando foi descontinuada. Mas, Olívia, como que você já tocou um pouco nesse assunto, né? Da questão da equipe e dos atletas, né? Como é essa relação entre vocês? Como que é uma luta diária, eu imagino, né? Para não só sustentar o projeto, como também todos os treinamentos e tudo. E como que é essa relação interpessoal entre vocês? Se vocês sentiram muito também em toda essa crise, né, que deu? Bastante, né? Na verdade, acho que o mundo sentiu, mas eu acho que assim, foi a primeira crise que assolou a parte esportiva mesmo. Eu brinco que o esporte conseguiu passar por uma crise, por outra, pelas crises do Brasil, mas essa aí pegou a gente de sola porque se faz todo um planejamento. O nosso planejamento era para ter competido em agosto em Tóquio. Então já não teve uma Paralimpíada, aí vem o isolamento social, aí você perde seu local do dia a dia de treinamento. Aí, assim, é uma avalanche de coisas negativas que, assim, nem todos lidam tão bem com isso. Então, assim, paralelo a isso, a gente ainda conseguiu parar e assim, a nossa relação com os nossos atletas, eu digo assim, além de eu ser coordenadora de todas as modalidades, eu sou técnica de natação. Então, a equipe de principal de natação são meus atletas, é a minha relação pessoal diária. E, assim, é quase filho, sabe? Então, assim, você vê o problema de um, vê o problema de outro. Quando você vê, eu falo assim, gente, eu passei dessa pandemia que eu quase não senti, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Eu tenho em casa um de 8 e uma de 1 ano e meio. Nossa. Mais 128 atletas. Mais uma pandemia. Mais um clube. Mais um projeto. Assim, cara, conseguimos com sucesso. Porque, assim, voltamos todos, né? Ainda tem um pessoal que ainda está fora do Rio. A gente ainda não voltou com o efetivo total por conta do distanciamento. Existem regras para a gente voltar. Por exemplo, na natação são só 2 por raia. Então, assim, a escolinha, os pequenininhos só voltaram os que nadam na piscina olímpica. Mas, assim, a gente está conseguindo retomar o dia a dia de treinamento e colocar os atletas na linha de novo, sabe? Volta todo mundo gordinho, volta todo mundo sem perspectiva de quando que é a próxima competição. É loucura, mas assim, é uma loucura que tem dado certo, assim, tá andando bem, graças a Deus. A logística do dia a dia, do treinamento, voltou a ser igual, agora a logística financeira não, né? Assim, eu brinco que nem eu entendia o tamanho do Paralímpico, o tamanho do Vasco. Eu, como vascaína, entendo o tamanho do clube, mas quando a gente vê
perto assim, de uma eleição, que a gente vê situação, oposição, torcida, todos juntos em prol de uma causa, assim, cara, olha o impacto que o Paralímpico tem nisso, sabe? As crianças, os meninos se sentiram, primeiro parecia que abriu um buraco e depois parece que chegou a torcida e todo mundo fez assim uma redinha e segurou, sabe? Foi a impressão que a gente teve, porque em nenhum momento a gente deixou de receber mensagem de apoio. Pessoas assim que eu conhecia, que era de gestões antigas, que é da gestão atual, que é oposição declarada. Lívia, o que você precisa? O que os meninos estão precisando? Vamos segurar essa bola com você. E assim, foi de uma generosidade, sabe? Foi um negócio assim tão carinhoso que minimizou tanto o impacto disso com os meninos que a gente realmente não sentiu que saiu do clube. Em nenhum momento, assim, eu falo muito em entrevista, em nenhum momento a gente se sentiu fora do clube, por conta do carinho de todos, da torcida, de tudo. E aí a gente fez essa vaquinha, a gente teve um retorno de vaquinha, se eu não me engano, deu 37 mil e alguma coisa que sustenta, né, o pagamento dos profissionais até o final do ano, e sustenta alguns eventos que possivelmente ainda vão ter em dezembro. Então, assim, já me deixou sossegada. O ideal? Não era o ideal, porque eu não consigo sustentar com o salário que todo mundo tinha dentro do clube. Mas, assim, pelo menos ninguém vai passar necessidade, até porque todo mundo sustenta a casa, sustenta filho, paga pensão, enfim, que era minha primeira preocupação era que os meninos não perdessem qualidade de treinamento e nem os patrocinadores individuais. E aí, a minha segunda preocupação era, cara, como é que eu vou sustentar esse pessoal da comissão técnica? Mas, assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E a gente está vivendo essa, entendeu? O pessoal, mas Lívia, ano que vem? Eu falei assim, gente, um dia de cada vez. O importante é que tá todo mundo competindo, treinando. Se tiver competição, a gente tem dinheiro para ir. Ninguém tá morrendo de fome. E, assim, eu acho que a vida é muito assim, sabe? Não adianta você projetar um negócio lá na frente e esperar cair na cabeça. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma piscina no Vasco, a gente tem o nosso dia a dia de volta e a gente vai sobreviver ano que vem. Mas, assim, a gente está certo de que o Paralímpico volta aos poucos. Eu acho que a gente tem uma eleição no mês que vem e a gente tem o carinho de todos os candidatos. Então, é nisso que a gente se apega e é nisso que a gente foca. Assim. Uma fase passageira de tormenta que uma boa caravela segura, passa e a gente depois vai até rir disso. Inclusive é um ponto, né? A gente trata um pouco também dessa questão política do Vasco nos nossos programas, né? É um ponto para o pessoal também se atentar, né? Quais são as propostas em relação ao Paralímpico e outros projetos paralelos do Vasco que não seja só o futebol masculino profissional, né? Isso é muito importante para dar visibilidade para esse esporte também, que traz bastante retorno, né? Sim, traz retorno de mídia e retorno financeiro, sabe? Assim, logo de cara, claro que tem uns haters, não sei se essa palavra é correta, tem que ser só futebol. Eu falei assim, cara, um vascaíno que nunca leu a história do clube. Né? Além de não ler a história do clube, ele não está atualizado em leis de incentivo fiscal. Então, assim, eu tenho até vergonha alheia de ler uns comentários assim. Mas ok, eu falo assim, a gente está aqui para instruir, para mostrar, sabe? Hoje em dia, existem tantas leis de incentivo, tantas coisas legais, tantas coisas bacanas que os esportes amadores podem trazer para o clube. O Paralímpico mesmo, em 2017, a gente, com a parceria com o CBC, que é o Comitê Paralímpico de Clubes, a gente trouxe um aporte financeiro para o Vasco de 2.300.000, que foi usado para a reforma do Parque Aquático, que na época estava fechado. A gente trocou todo o maquinário, colocou aquecimento na piscina, comprou uma flotilha para o barco do remo, porque, assim, por mais que o projeto seja do Paralímpico, seja ancorado, como a gente chama, né, no Paralímpico, o projeto é do Vasco. Então, não necessariamente essa captação de recursos tem que ser exclusivamente para o Paralímpico. Então, desse dinheiro todo que tinha lá para compra de material, para compra para recuperação e manutenção das coisas, a gente consegue usar para todas as modalidades. O outro edital a gente ainda conseguiu entrar também, porque ainda tinha certidão negativa do clube, que foi de remuneração dos profissionais amadores. Porque o CBC ele não pode remunerar o futebol profissional, só o esporte amador. Então, assim, todos os esportes amadores eram bancados pelo dinheiro da CBC, que é um dinheiro de incentivo fiscal, mas é um dinheiro limpo.
né, que vem dos recursos das loterias, das lotéricas. Então, assim, tem tantos artifícios que agregam valor ao clube, que quando o cara cai na asneira de escrever um negócio daquele, eu falei, meu Deus, cara, Pois pessoal, é. leia, procure saber. Leia, você não quer saber de incentivo fiscal, que é chato? Ok, mas leia a história do clube, saiba o que é o Exatamente. Vasco, saiba de onde veio o Vasco. Mas, enfim, interessante é que dos comentários produtivos foram uns 80%, 90% e os 10% a gente descarta. A gente deixa pra lá mesmo. Hater, minha filha, não tem vez, porque senão, né, não consegue viver mesmo disso. E o que que motiva, assim, o que que faz a Lívia Prates, né, continuar de cabeça nesse projeto e ainda em relação com o Vasco da Gama, né, insistir nisso, nessa trajetória? Assim, me perguntou, Lívia, mas e se não der certo, você vai levar para um outro clube? Propostas tivemos. Mas eu acho assim, em nenhum momento a Lívia sentou e desenhou esse projeto, botou debaixo do braço e levou para o projeto acontecer. Esse projeto ele nasceu aqui, em São Januário. Esse projeto ele atende crianças do entorno de São Januário. Atendemos de tudo quanto é lugar. A gente tem atleta de Paracambi, a gente tem atleta de Queimadas, de Nova Iguaçu, de não sei o que, da Serra, que o negócio é quase fora do Rio, sabe? Todo mundo vem para cá. Mas assim, ele nasceu aqui na Barreira. Tanto que o projeto inicialmente chamava Vasco Fora da Barreira, porque a gente, para captar os tipos de deficiência que era o nosso deficiência-alvo, que é onde a gente trabalha na natação, a gente levava todos os nossos instrumentos do Vasco e íamos para clínicas, para BBR, para o SARA, para a ACD, para mostrar para os pais que os filhos tinham uma perspectiva esportiva, que a gente fazia uma inclusão através do esporte, sabe? E aí a gente acabava que captava as pessoas daqui e as pessoas mais distantes, mas a raiz é aqui, ele foi projetado para cá. Então, eu hoje não consigo ver uma forma de trabalhar longe daqui. E assim, atrela que o time de coração é o mesmo time que você faz um trabalho, que é uma coisa interligada, e assim, uma coisa puxa a outra. Eu não sei, vira aquele comercial do Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, sabe? Chegou num ciclo tão vicioso que eu já não sei mais te dizer onde começa e onde termina esse ciclo. Mas assim, é notório a satisfação dos meninos de voltarem para cá. A gente já chegou a treinar fora, a gente treinou um pouco no Cefam, a gente teve as outras propostas, mas assim, como todo mundo falou, e voltamos para casa, sabe? Deu aquela sensação de quando você viaja, por mais que a viagem seja legal, que vá para Disney, que seja um resort 5 estrelas, você, putz, voltei para casa. Lívia, mas eu acho que tem problema financeiro. Ok, é a minha casa, é o meu clube. Mas tem problema disso, tem problema de acessibilidade. Ok, é a minha casa, entendeu? Então, a sensação é sempre essa. A sensação de que, assim, voltamos para casa. Não consigo viver distante disso. Não consigo ter um norte distante daqui. Lívia, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista, né? A gente só falar de novo assim, dessa importância do vascaíno estar atento aos esportes paralímpicos e outras modalidades do clube, né? Para ajudar esse trabalho também com a visibilidade, acompanhar o esporte que dá bastante frutos, né? Sim, e outra coisa, assim, a gente tem o nosso Instagram, que é o @paradesporto.rvg. Lá a gente está colocando um post fixo com o dinheiro que a gente arrecadou na vaquinha e vai fazer as prestações de contas todas lá, de onde foi esse dinheiro, de como foi gasto. Eu acho super importante, sabe? A gente nunca tinha feito vaquinha para nada. Sempre que o Vasco precisou, a gente sempre fez uma vaquinha interna. Então, assim, o Paralímpico sempre foi a todas as competições, com o Vasco com dinheiro, com o Vasco sem dinheiro. Nunca interessou para a gente vazar a informação de como, o Paralímpico chegou aqui, como foi o Vasco que pagou, não foi? Algumas vezes sim, algumas vezes não, mas o importante é que a gente sempre esteve presente, sempre ganhou as competições. Eu falo que o Vasco ele não é para ir para ser coadjuvante, o Vasco tem que ir para ganhar e tem que se apresentar bem. Então a gente se mata aqui, faz vaquinha, quando chega lá todo mundo bonito, todo mundo ganha e volta para casa, sabe? E assim, quando a gente fala de vaquinha, eu acho que assim, que é o dinheiro das pessoas, é o dinheiro que a pessoa trabalhou e que está investido numa causa específica. Então eu faço muita questão de ter essa prestação de contas aberta com o público, para a pessoa saber, poxa, Lívia, mas foi R$10, mas foi R$10 que foi da conta de alguma outra pessoa. E a pessoa quer saber para onde foi aquele R$10. Eu quereria saber se fosse no meu caso.
Então, é uma coisa que a gente vai deixar no site para todo mundo ver, seja quem ajudou na vaquinha, seja quem não ajudou, e fazer um convite para o pessoal que é do Rio, ou para os vascaínos que venham ao Rio, se vieram ao Rio, para se vier em São Januário, conhecer o projeto de perto, sabe? A gente fala muito de Paralímpico, mas eu acho que quando a pessoa vê, ela quebra um pouco do tabu, sabe? O pessoal, poxa, Lívia, mas e aí? Cadeirante, tetraplégico, a vida normal. Então, assim, a pessoa vendo o dia a dia, vendo como funciona o projeto, vendo as crianças nadando, jogando bola, jogando vôlei, elas entendem melhor o que é o esporte paralímpico, a importância que isso tem, tanto na sociedade quanto na vida daquela pessoa. E quem está fazendo essa inclusão social através do esporte é o Vasco, é o nosso time de coração, sabe? Então, para mim, é um baita orgulho mostrar o nosso projeto, mostrar o antes, o durante e o depois. Não só lá na frente o cara que ganha medalha, e nem só o coitadinho que, de repente, chega aqui com total dificuldade. É ver a evolução, até se não for um campeão paralímpico, seja um cara que estudou, que teve oportunidade, que está no mercado de trabalho, entendeu? E se impôs na sociedade que é tão complicado, e para o deficiente acho que é vezes 3 ou vezes 4, isso aí. É isso, ninguém é incapaz de nada, né? Ninguém Verdade. pode incapacitar outra pessoa, né? Pelas suas próprias limitações. Então, é isso, Lívia. Adorei o nosso papo, nossa conversa aqui foi ótima. Muito obrigada pela sua atenção, tá? Estou vendo que você está aí no local de trabalho já. Então, muito obrigada. As rosalinas ficam assim, muito satisfeitas e orgulhosas de poder conversar com uma mulher tão competente assim também, tá? Muito obrigada. Fico feliz com o convite. Pareçam, sejam bem-vindas também quando estiverem por aqui. E a gente fica à disposição, tanto eu quanto os meninos, sempre que precisarem, estamos aqui. Tchau, Beijo obrigada. grande. Tchau.